Oi, pessoal, boa tarde. Hoje é o Fórum Encontros com o Futuro. O tema é o Futuro da Saúde, é o 21º Fórum. Essa iniciativa tem como princípio aproximar o setor privado da academia. Já são mais de 300 entrevistas com grandes executivos, que a gente realizou na SPM, também no nosso estúdio ODS 17, e os fóruns que a gente vem circulando pelas universidades que são associadas à Prime, como é a FIA. A ideia é produzir esse conteúdo aqui, distribuir através dos nossos canais e dos canais dos parceiros. Então, a gente convida as empresas a apoiarem, a trazerem novos temas para a gente poder planejar 2026. Para o ano que vem, a gente vai ter também o resultado da COP, então a gente vai iniciar com o download da COP, mas a gente vai entrar em diversos temas ligados à Agenda 2030 da ONU. O Encontros com o Futuro tem apoio da Prime, que é o braço da ONU de Universidades, apoio do Pacto Global, apoio das Eurocâmaras, que são as câmaras europeias no Brasil, congregam 5.000 empresas, apoio da ABERGE e apoio do Conselho Regional de Administração. E hoje, claro, apoio aqui da FIA. Eu quero convidar a nossa grande amiga, parceira desde o Fórum número 1, Leriane Ferreira, professora da FIA, para dar as boas-vindas a vocês. Por favor, Leriane. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra recebê-los aqui, é uma honra sempre trabalhar com toda a equipe da produtora brasileira. A FIA é signatária do Prime, é também signatária do Pacto Global, então é mais uma forma da gente mostrar o nosso engajamento e da gente aprender muito com o setor empresarial, que essa aproximação é extremamente necessária, importante, benéfica para todos. Então, é uma grande alegria receber mais esse fórum aqui. Sintam-se em casa, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Pedro. Bom, pessoal, a gente tem 4 grandes momentos. O primeiro é o Big Picture, tradicionalmente feito pela Pricewaterhouse. Depois, um painel sobre tendências. Depois, um painel sobre cases de grandes empresas. E, para fechar, startups. Então, foi essa estrutura que a gente adotou ao longo dos fóruns. E a gente vai começar chamando a Mariana Pimenta, gerente sênior da PwC Strategy. Mariana, por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou a Mariana. Acho que vale, antes da gente entrar aqui no tema do dia, me apresentar rapidamente. Eu sou gerente sênior da Strategy End. Para quem não conhece, a Strategy End é a casa de consultoria estratégica da PwC, onde eu me dedico a apoiar grandes clientes em projetos focados em estratégia, incluindo grandes players aqui da indústria de saúde. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje e dividir um pouco do que a gente tem visto aí apoiando esses nossos clientes ao redor do globo e trazendo as principais tendências do setor para vocês. Bom, antes da gente começar a falar aqui sobre qual é o futuro da saúde, né, acho que vale elencar aqui junto com vocês quais são as principais forças que vêm moldando esse futuro da saúde. A gente vê hoje 4 grandes tendências que vêm reconfigurando o modelo tradicional da indústria de saúde. E a primeira delas são novos modelos colaborativos que vêm ajudando a romper as fronteiras da indústria. Então, hoje o que a gente tem visto são players da indústria trabalhando cada vez mais em conjunto, não só com players da indústria, mas em outros segmentos, mas também com players em outras indústrias. Então, efetivamente expandindo as fronteiras da indústria de saúde e convergindo para ecossistemas cada vez mais amplos, que tendem a atender a demanda de pacientes não só sobre as suas necessidades médicas, mas também as suas necessidades de bem-estar e necessidades de consumo. Citando alguns exemplos, né, que estão mais próximos aqui de casa, não é raro a gente ver parcerias, por exemplo, de payers, de operadoras de saúde com farmácias, de ver players de consumer health com operadoras de saúde, com providers. Então, a gente tem visto esses ecossistemas crescendo para atender uma demanda cada vez mais expandida aí do paciente. A segunda grande força que a gente vê emergindo é que hoje a gente nem pode somente falar só de paciente no centro da jornada. Hoje a gente também tem que falar do cliente, porque hoje a jornada de saúde ela tende a desenvolver soluções para cobrir as necessidades desse paciente antes mesmo dele ficar doente. Então,
tentando cobrir ali todo o ciclo de vida desse paciente, incluindo soluções para prevenção. A terceira grande força que a gente vê, e essa é uma tendência importante quando a gente for falar mais para frente sobre tecnologia e AI também, é a entrada de novos players não tradicionais na indústria de saúde. A gente vê isso muito forte quando a gente fala de grandes players da indústria de varejo, mas também da indústria de Big Tech. Também não é novidade para ninguém aí movimentos relevantes e importantes que a gente tem visto players como a Amazon, como Google, mas até players como o Walmart, por exemplo, começando a entrar na jornada, trazendo serviços para complementar os serviços de saúde do paciente, mas também já entrando diretamente com seus braços na indústria mais direta de saúde. E esse movimento vem ditando uma transformação cada vez mais acelerada do setor para que os players tradicionais consigam permanecer competitivos com esses players que trazem novas capacidades desenvolvidas e fortalecidas nos seus setores de origem para atender demandas de pacientes. E, por último, a gente não pode deixar de falar da tendência do momento, que é a inteligência artificial, que no setor de saúde a gente nem chama mais de tendência, a gente vê hoje a inteligência artificial mais como um enabler, um motor de disrupção que vem acelerando essa transformação e mudança de paradigma da saúde. E quando a gente fala da combinação dessas 4 forças na indústria de saúde, elas, em conjunto, vêm dando a origem ao que a gente chama do modelo de life care. Então, o modelo de life care ele representa uma evolução bastante importante do modelo tradicional de healthcare, onde a saúde permanecia só no tratamento de doenças, diagnóstico e tratamento de doenças, para o que a gente vê no futuro como um ecossistema que ajuda a cuidar da jornada do paciente antes mesmo dele ficar doente. Então, aqui a gente vê, como a gente falou nas tendências, né, um ecossistema que converge ali necessidades de bem-estar, necessidades de consumo, mas também para atender às necessidades médicas do começo ao fim do ciclo de vida das pessoas. E isso traz algumas implicações importantes, né? Então, primeiro, é preciso que os players que querem ser efetivos e eficazes nesse novo modelo tenham uma abordagem mais holística de como eles olham para o paciente, de quais são as demandas que eles querem atender desse paciente. Segundo, o paciente se torna hoje, ou o cliente, né, cada vez mais protagonista da sua própria jornada, principalmente com o uso de dispositivos digitais, wearables, onde ele tem mais acesso aos seus próprios dados, e no modelo de saúde no futuro. Né? Hoje já é realidade, acho que menos no Brasil, mas a gente vê o uso desses dados, inclusive para o paciente se apropriar mais sobre as decisões clínicas sobre os seus tratamentos. E, por último, a tomada de decisão de médicos e de outros profissionais da saúde vai cada vez mais se basear não só em dados da saúde do paciente, mas também em dados de estilo de vida, saúde, nutrição, atividade física, então em dados cada vez mais abrangentes, olhando para o paciente como algo mais amplo e não só como um paciente que está portando uma doença. E quando a gente fala, né, dessa transformação desse modelo, essa transformação ela só é possível e ela é, inclusive, acelerada pela tendência que a gente vê de digitalização na saúde. Né? Então, no centro dessa transformação, ela acontece porque a gente tem visto uma crescente digitalização da saúde. E aqui a gente trouxe alguns números interessantes para vocês que mostram um pouco dessa tendência. Né? Então, aqui a gente traz a nossa projeção de crescimento, né, do mercado global de saúde, mas por segmento de saúde. Acho que o primeiro ponto importante de destacar é que a gente vê, de fato, um crescimento importante em todos os setores, mas, de longe, o que se destaca é o segmento de saúde digital, né, com uma projeção aí de crescimento de 20% ao ano de 2025 a 2030, o que representa exatamente 4 vezes ao crescimento projetado do modelo mais tradicional de cuidado hospitalar e ambulatorial. Então, a gente vê que, realmente, digitalização é uma tendência que se torna cada vez mais central quando a gente fala de futuro da saúde. E não dá para a gente falar de futuro da saúde e digitalização sem falar de inteligência artificial. A gente sabe
que inteligência artificial no mundo da saúde não é algo novo, inclusive já existe uma adoção importante em todos os segmentos, com casos de uso em todos eles, né, trazendo aí inovações para esses segmentos. Não vou tentar ser exaustiva aqui, mas acho que para citar alguns exemplos que são realmente importantes e que já são realidade, né? A gente tem visto farmacêuticas usando inteligência artificial para acelerar o seu processo de P&D. A gente tem visto hospitais e clínicas usando inteligência artificial para melhorar a tomada de decisão clínica, a gestão de leitos e principalmente voltada para a eficiência operacional. Uma tendência muito forte no Brasil que a gente tem visto com os nossos clientes e no mundo é o uso de inteligência artificial. Quando a gente fala de payers, operadoras de planos de saúde, e até quando a gente olha para outros países, compartilhando dados para melhorar isso, para reduzir o número de fraudes, que é um dos fatores que ajuda a encarecer o custo da saúde. Então, de novo, né, a ideia aqui não é ser exaustiva, mas é para exemplificar que inteligência artificial em saúde já é algo evoluído, né? E a gente tem exemplos em todos esses segmentos. Mas, quando a gente olha para o futuro da saúde, o que a gente vê? A gente vê um avanço significativo? Quais vão ser os segmentos que vão expandir ainda mais a sua atuação em soluções baseadas em inteligência artificial? E, com base na nossa pesquisa global, sim, essa tendência, essa adoção de inteligência artificial é algo que vai crescer, inclusive de forma bastante acelerada em todos os segmentos. Então, a gente sai hoje de uma adoção estimada para 2025. É claro que existem variações aí nos segmentos, né, que hoje estão entre 10% e 30%, para um número que passa a ser de 30% a 45% em só 5 anos a partir de hoje. É claro que, quando a gente fala de segmentos como saúde digital e medtech, até pela sua característica nativamente digital, tendem a ser os maiores beneficiados, mas a gente também vê uma adoção acelerada. Por exemplo, quando a gente fala de consumer health, chegando a 40%, muito beneficiada pelo acesso a dados de pacientes, de clientes, e são dados ricos, baseados em comportamentos, e de serviços também, chegando ali a 40%. E, com esse crescimento de adoção, com um modelo futuro baseado numa abordagem mais holística, quais são as principais implicações para os grandes players da indústria de saúde? E a gente traz aqui, então, o que a gente acredita que os grandes players devem ficar atentos, Primeiro, como a gente falou, essa adoção de inteligência artificial, na nossa visão, ela tende a acelerar a transição para o modelo do life care. Então, se isso já era uma tendência no futuro, essa adoção acelerada tende a fazer esse modelo virar realidade cada vez mais rápido. E esse é um modelo onde as empresas precisam ter um modelo proativo e pensar no cuidado integral do paciente. Então, é uma mudança de visão do paciente. Segundo, personalização em escala. Os players que vão ganhar no futuro são players que vão conseguir usar inteligência artificial para realmente desenvolver soluções que são verdadeiramente personalizadas e que se encaixam dentro da jornada do paciente. Terceiro, para você conseguir tirar insights e tirar valor dessa inteligência artificial e dos dados, é preciso que você tenha capacidades bastante desenvolvidas em captura, gestão, governança de dados e interoperabilidade para você conseguir atuar com parceiros na indústria. E, por último, com esse crescimento, essa expansão, esse rompimento das barreiras da indústria de saúde e parcerias alavancadas, inclusive, por tecnologia, surgem novas oportunidades, inclusive, de novas fontes de receita em segmentos adjacentes que os vencedores vão conseguir explorar muito bem. Então, esses eram até em função do tempo aqui, um resumo do nosso ponto de vista. Espero que tenha sido interessante para vocês. E fico aqui à disposição também, caso alguém tenha alguma dúvida e queira explorar algum ponto em mais detalhe.
Mariana, genial o painel que você trouxe. Acho que esse último quadro resume de uma forma incrível quais são as preocupações que as empresas têm que ter. Antes de abrir aqui para perguntas, deixa eu te trazer uma dúvida que eu venho percebendo dos nossos projetos ligados à saúde. A questão da integração de dados, quando você diz que o paciente vai conseguir gerar dados de forma autônoma, que outras ferramentas vão dar dados para o paciente. Eu tenho ouvido falar, por exemplo, vasos sanitários que conseguem fazer a avaliação, né, das fezes para ver se o paciente ou o usuário tem algum tipo de doença, algum problema futuro. Como é que a gente integra esses dados? Você vê alguma plataforma que tem atuado ou que tem a pretensão de atuar integrando esses dados para que essas indústrias possam oferecer esses serviços e soluções? Eu não consigo citar aqui uma plataforma em específico. O que eu consigo dizer é que tem vários desafios aí no meio, né? Acho que, primeiro, tem uma questão de padronização dos dados, né? É importante que esses dados conversem. Segundo, a gente precisa pensar no aspecto também de segurança da informação. A gente sabe que dados médicos, especialmente, são dados sensíveis, e a gente precisa pensar, inclusive, no arcabouço regulatório de como as empresas vão tratar desses dados e fazer uso desses dados, porque são dados sensíveis e que podem gerar algumas ineficiências no mercado se usados de uma forma não voltada ali para o paciente. E a governança, né? Então, você precisa não só saber capturar, mas também estar preparado para receber os dados e estudar os dados. A gente vê algumas soluções no mercado, acho que não existe uma solução hoje que consiga trazer todas as respostas, mas a chave está na interoperabilidade. Então, você está pronto para conseguir integrar diferentes soluções. Então, tem oportunidade nesse campo também. Muita oportunidade, sim. Um outro ponto, normalmente na medicina, quando a gente agrega a tecnologia, aumenta o custo. E a gente tem vários limitadores. Por exemplo, os convênios têm que trabalhar dentro de uma regulamentação que sempre impõe novos procedimentos. Você vê que, no caso da inteligência artificial, é um dos raros momentos onde a tecnologia entra sem necessariamente exponenciar o custo? Não, exatamente, justamente no contrário. Os principais casos de uso que a gente vê de inteligência artificial, principalmente quando a gente fala de providers, né, de quem provê o serviço de saúde, são justamente para buscar eficiência. Reduzir custo, acho que um exemplo mais interessante que traduz muito isso são as operadoras usando inteligência artificial para reduzir fraude. A gente sabe que hoje os índices de sinistralidade estão lá no teto, então combater fraude é um mecanismo muito importante de redução de custos de operadoras. A gente vê hospitais usando inteligência artificial para melhorar a gestão de leitos, então ficarem mais produtivos e reduzirem custo. Então a gente vê a inteligência artificial com um potencial muito grande para aumentar a eficiência de alocação de recurso e redução de custos. E a questão de evitar novos exames, ou seja, um prontuário que esteja disponível em diferentes lugares, ou seja, disponível para o médico que está atendendo o paciente para ter todo o histórico. A gente já chegou lá, tem alguns cases aqui interessantes? Eu acho que esse é um desafio muito grande, a integração de dados de todas as plataformas. O que a gente viu é que existem algumas iniciativas, inclusive governamentais, falando sobre isso, sobre prontuários eletrônicos, de como acessar. Eu diria que a gente tem um caminho ainda a percorrer, e não é só no Brasil, são outros países também que sofrem com esse desafio. Genial. Pessoal, alguma pergunta? Mariana, muito obrigado. Se você permitir, a gente vai disponibilizar esses slides junto com a apresentação. E obrigado pelo Big Picture. Obrigada, pessoal. Obrigado. Pessoal, antes de seguir para o painel de tendências, a gente vai exibir o teaser do nosso projeto Futuro da Saúde, que foi patrocinado pelo Grupo Fleury. Já agradeço aqui os representantes do Grupo Fleury, né, Daniel? Esse documentário vai ser doado para TVs abertas, fechadas, comunitárias, universitárias de todo o país, então o alcance é enorme. Então é uma forma da gente contribuir, levando informação, ajudando o cidadão a tomar decisão. Além desse documentário, a gente lançou ano passado 30 documentários e 10 séries. Então é a nossa contribuição e vocês estão todos convidados a participar. Por favor. A gente
gente precisa cuidar dos nossos relacionamentos, das conexões humanas, cuidar do meio ambiente. Tudo isso faz parte desse conjunto maior que se chama saúde. Problemas de saúde mental tendem a recorrer, então se você trata ou previne, você está fornecendo a esses jovens ferramentas para que eles consigam superar isso ao longo da vida. Eu acho que os dados genéticos permitem você identificar a pessoa. Praticamente é um seu RG, só você tem aquela sequência de dados. A inteligência artificial e a medicina digital vai envelhecer, se ela não for acoplada de outros conteúdos, como, por exemplo, o envolvimento da sociedade de paciente para agente do próprio ambiente que vive. Quando você trata o paciente com carinho, com amor, com dedicação, onde você faz tudo pelo paciente, ele vai falar para você assim: eu posso dormir tranquilo porque eu vou ser bem tratado e eu posso entregar o meu corpo para que ele seja tratado da melhor forma. Eu acho que nós tivemos, nesses últimos anos, uma verdadeira batalha contra os conhecimentos médicos e contra a saúde pública brasileira. O bem mais precioso que eu tinha ali na saúde era a percepção de que eu precisava fazer diferente, olhar para tudo aquilo de uma forma diferente, mas principalmente caminhar de forma diferente. Então, quando eu tive essa virada de chave, foi ali que eu realmente consegui a transformação. A tecnologia vai acelerar o antes, a tecnologia vai acelerar o após, mas a presença ali, o olho no olho, essa vai ser muito beneficiada com a tecnologia, porque vai liberar tempo valioso para profissionais de saúde fazerem essa entrega humana da saúde, que nunca vai deixar de ser personalíssima. Obrigado, parabéns a todo o time da produtora brasileira pelo excelente projeto. São algumas linhas narrativas, a gente traz técnicos, né, especialistas nas suas áreas, mas a gente também intercala com histórias de vida, para que o telespectador não mude o canal, fique com a gente até o final. Então, sensibilizar pela importância da saúde, pela importância da vacina, pela importância dos exames preventivos. A gente, além dos documentários, a gente fez livros, mas eles têm um alcance ainda maior. Então, eu vou chamar agora para o nosso painel Tendências... Só um minutinho. Tendências e inovação na saúde. Vou chamar Fernando Silveira, presidente da ABIMED. Por favor, Fernando. Daniel Barros, o nosso personagem aqui, já de 2 ou 3 documentários nossos, colunista da Band News, da CNN. Pedro Gama, do Hospital do Amor da Amazônia, que está online com a gente, aqui aluno da FIA, certo? Doutorando. Você está aqui com a gente, Pedrão? Estou aqui. Ô, Xará, que bom ter você aqui, direto da terrinha. Tomara que o sinal não oscile. Fernando, começando com você, a gente conversou bastante sobre a questão de meio ambiente e saúde. Te agradeço pela entrevista. Fernando participou do nosso documentário COP30, que a gente vai lançar no pavilhão da ONU, na abertura da COP30, em Belém. E essa relação muito forte entre saúde e meio ambiente, saúde e mudança climática, que raríssimas vezes aparece nas principais discussões, entre a parte econômica, entre a parte do impacto às comunidades, entre a parte ambiental, mas a saúde não aparece muito. Fernando, conta um pouco quais são as suas preocupações e se a gente tem um planejamento, né, como país e uma gestão nessa linha, o que te preocupa? Boa tarde, Pedro. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os presentes, quem nos acompanha online. Bom, eu acho que duas grandes... Quando a gente pensa de futuro, você pensa numa linha de tendências e tenta construir mentalmente o que vai ocorrer. A gente lá na ABIMED tem trabalhado na linha do 2050. E duas vertentes, sem dúvida, chamam bastante atenção. Uma delas já foi mencionado no painel de abertura, a questão da inteligência artificial. A gente já fala de Agentic Web, que está acima da inteligência artificial, do jeito que a gente conhece hoje. E também a questão das mudanças socioambientais, né, onde o clima se encaixa. E por que isso? Porque ficou patente durante o processo
intenso da pandemia, 2 anos e meio aproximadamente, que não existe nenhum sistema de saúde no mundo que esteja preparado para lidar com variações dramáticas em curto espaço de tempo. Não existe. Os Estados Unidos gastam demais e atende mal. Os países da OCDE têm uma linha média de atuação que também, em alguns casos, trouxeram maior resultado, outros não. Mas fato é que ninguém está preparado para isso. E a grande crise, e que eu não gosto de chamar de crise, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso, a grande mudança que a gente já está vivendo, não é que ela vai ocorrer, é a mudança socioambiental. Todos os países estão envelhecendo, todos os países terão populações decrescentes, à exceção do continente africano, que deve continuar crescendo a população a partir de 2050. Todas as demais regiões do mundo começam a decrescer em termos de população. O Brasil começa a estagnar em 2042, segundo previsões. E nesse curtíssimo espaço de tempo, que são 25 anos, diversas fontes internacionais, OMS, Fórum Econômico Mundial, o Instituto Potsdam, todos eles apontam para um dado que me parece bastante significante, que é, em função das mudanças climáticas, vivenciarmos, nesse período dos próximos 20 anos, o equivalente a 2 pandemias. Esse é o tamanho do impacto da mudança climática, né, e da mudança socioambiental. E dando números concretos para você, depois a gente segue conversando um pouquinho mais, das 2 números concretos. 14 milhões e meio a mais de óbitos em função da mudança climática e uma conta de 15 trilhões para o mundo pagar nesse período. Ou seja, se os países e governos já não têm hoje condições de afrontar uma crise como foi a pandemia de Covid, imagine ter que afrontar toda essa alteração e todo esse impacto num espaço de 20 anos. Então, juntando-se as duas coisas, quer dizer, toda a perspectiva que inteligência artificial, eu chamo para além de inteligência artificial, eu chamo de revolução digital, traz para a área de saúde de forma benéfica, nós temos esse outro lado que, sem sombra de dúvida, traz um altíssimo nível de preocupação. Fernando, só para abrir um pouco a sua preocupação, o que você acha, quais são as barreiras que a gente precisa vencer para estar, no mínimo, melhor preparado? O que acontece com a gente? É o aumento da temperatura, são as queimadas, é a poluição das cidades? O que ajuda? É ter mais dados? É tentar trabalhar preventivamente em algum ponto? Eu acho que o grande desafio que se apresenta, pelo menos na nossa perspectiva, é a questão da convergência de ações. Setor público, setor privado, academia, pesquisadores, têm que convergir para um modelo que possa, de alguma maneira, minimizar o impacto. Essas mesmas fontes que eu citei, elas estimam necessidade de investimento da ordem de 5 bilhões nos próximos 2, 3 anos para evitar menos de 50% dos óbitos previstos. Ou seja, e para que isso ocorra, a integração tem que ser muito rápida. Mas a integração ela se dá através do uso, só para dar um exemplo, se a gente pensar na Agentic Web, você ter agentes autônomos que vão perseguir e coletar prioritariamente os dados de forma sobreposta, permite você fazer uma integração entre previsão de mudanças climáticas, principalmente em eventos extremos, com a necessidade de abastecer regionalmente hospitais, clínicas, serviços de saúde, defesa civil, para o caso de grandes desastres. No caso de grandes cidades, poluição, né? Eu faço a mesma pergunta que eu fiz no outro evento. Quem fuma aqui fumou quantos cigarros hoje? Ninguém levanta a mão, porque tem cada vez menos fumantes. Mas todos fumamos na cidade de São Paulo o equivalente a 1,5 cigarros todo dia, em função da poluição. Isso vai ter impacto, a gente paga a conta, né? Nós homens nos preocupamos menos, mas o primeiro efeito sentido é a pele. Ela vai se ressecando mais rápido, as rugas vão ficando mais marcadas. Isso para dar um exemplo mais simples. Isso para além das doenças cardiorrespiratórias. As doenças respiratórias são absolutamente críticas. Qualquer mudança de temperatura, a quantidade de pessoas que afluem aos hospitais e centros de atendimento é brutal. Então, eu acho que não é uma grande medida, eu acho que isso
está claro, mas a gente não vê. E como eu sempre fui da área de negócio, eu tenho a tendência de querer ver as coisas sendo acionadas. A gente vê muito discurso, mas pouca ação. Precisa haver o acionamento concreto através de organismos multilaterais, através da integração, pesquisa, indústria e academia, para que a gente possa acelerar programas de resposta cada vez mais rápidas a esse tipo de fenômeno. Antes de a gente voltar em quem está capitaneando isso, quais são as plataformas que podem juntar esses atores, vou pegar seu gancho, Fernando, da questão preventiva e levar para o Pedro lá na Amazônia. Pedro, a gente teve uma seca no ano passado na Amazônia que trouxe uma dificuldade logística enorme para a região, e não só para o comércio, não só para a circulação de pessoas, mas principalmente para a saúde. E vocês aí do Hospital do Amor, primeiro, parabéns pelo trabalho incrível. Eu tive semana retrasada com o Henrique Prata, aqui em São Paulo. Vocês trabalham na prevenção e trabalham também no tratamento. Como é que vocês lidam aí com as dificuldades da região? E como é que você está enxergando, Pedro, isso que o Fernando trouxe, de tentar agir com mais dados, agir preventivamente? Boa tarde, é um prazer estar conversando com vocês e podendo compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que não é uma tarefa fácil. Então, a gente que lida com a área de saúde, a gente sabe que fazer saúde não é fácil. E aqui na região amazônica, a gente faz saúde no modo hard. Então, a gente costuma dizer. A gente tem uma dificuldade logística e uma dificuldade de conexão assim que é imensa. As nossas estradas, elas são precárias e a gente, muitas das vezes, a gente acaba ficando literalmente ilhado em determinadas estruturas. Então, como a seca, quando ela veio, ela impediu o acesso a comunidades ribeirinhas aqui. Então, esse pessoal que tem um único meio de transporte, o transporte fluvial, sofreu bastante. A assistência à saúde nessas comunidades foi muito prejudicada. E do mesmo jeito que a gente sofre também na estação da chuva, porque aí a gente tem um caso recente agora do estado do Acre, que o estado do Acre ficou isolado, a gente tem uma única ponte que liga o restante do Brasil até o estado do Acre, e a gente teve uma enchente, e isso, a água passando por cima da ponte, a gente não conseguia levar nada para lá. Então, aquela fila de carretas, aqueles suprimentos necessitando. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em termos de logística e disso daí. Outro agravante que eu considero aqui é a nossa baixa densidade populacional. Então, assim, a gente tem populações pequenas, isoladas, vamos dizer assim, e que com uma dificuldade de acesso à estrutura. Então, enquanto a gente, em São Paulo, a gente está discutindo modelos de verticalização, a gente está aqui discutindo modelos de capilaridade. Como que eu vou fazer a saúde chegar nessa população mais carente, mais necessitada, e eu costumo dizer que é o modo hard por isso. A gente precisa levar isso daí para o paciente e para o cliente. E essas dificuldades logísticas, essas dificuldades operacionais e até mesmo de custo acabam inviabilizando muitas das estruturas. Em que eu precisava fazer uma mamografia de 50 pacientes, que talvez em São Paulo a gente ficaria com um custo mais baixo, porque a gente tem o acesso, o paciente ele pode pegar o metrô. Aqui não, aqui a gente teve que andar durante 46 dias com a carreta para poder fazer essa mamografia nessas pacientes no interior do Amazonas e no interior do Pará, por exemplo. E a gente vê que a prevenção realmente ela é o melhor caminho. A gente tem essa ideia de difundir essa capilaridade da prevenção através de barcos de saúde, através de carretas, onde a gente acaba mandando o profissional dentro de uma estrutura, dentro de um motorhome, com uma mamografia, um aparelho de ultrassom, para que a gente tente, quando diagnosticar esse câncer, o câncer ele possa ser diagnosticado precocemente e a gente consiga ter uma taxa mais efetiva de cura, e que a gente possa, depois disso, diagnosticado, trazer esse paciente
aqui para Porto Velho, Rondônia, que é onde a gente tem o hospital terciário, né, onde a gente faz todos os tipos de tratamento, fazemos cirurgias, radioterapia, quimioterapia, para poder dar seguimento. Então, aqui é no nível hard, como eu costumo dizer. Pedro, só um ponto. Você disse que a tecnologia é sua aliada, porque você consegue trabalhar, bom, deve ter telemedicina também, você está conseguindo, de certa forma, levar os equipamentos até as comunidades, apesar do maior custo, mas quando vocês fecham o diagnóstico e precisam tratar o paciente, como é que vocês fazem para que essa logística funcione e aonde vocês estão aí distribuídos? Porque a Amazônia é 60% do território, tem 29 bilhões de habitantes. Em quantos polos vocês estão, em que cidades ou em que estados, e como é que vocês fazem esse cordão umbilical? Isso. Hoje nós temos hospitais que são os grandes centros, que nós costumamos dizer que são responsáveis pelo tratamento oncológico em si. Então, ele vai fazer a quimioterapia, ele vai fazer a radioterapia, vai fazer as cirurgias de grande porte. Então, a gente tem em Porto Velho, nós temos em Palmas e nos hospitais do Sudeste, em Barretos, em Jales e também em Lagarto, em Sergipe. E esses pacientes da região amazônica, eles acabam sendo direcionados, pacientes do Rondônia, Amazonas, Acre, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Pará, eles são direcionados aqui para Porto Velho quando necessitam fazer esse tipo de tratamento. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu viabilizar e como exige uma complexidade muito grande, são cirurgias complexas, tratamentos complexos, esses pacientes a gente preza por fazer esse diagnóstico precoce dele em loco, evitando que o paciente tenha que se deslocar para um grande centro para poder buscar, que a gente sabe que muitas vezes é oneroso para eles. Imagina só, a gente tem um caso de uma comunidade aqui na região aqui do Madeira, que para você poder ter acesso à mamografia, você tem que ficar quase 2 dias dentro de um barco. Então, para poder fazer. Então, isso inviabiliza muitas vezes esse tratamento. Então, a gente acaba absorvendo esses pacientes após o diagnóstico e direcionando eles aqui para Porto Velho. E sobre a questão da tecnologia, veio com uma aliada muito grande para a gente. Hoje a gente está com um braço muito forte em telemedicina, em telesaúde. Então, esses pacientes que a gente trata, que a população ribeirinha, por exemplo, que eles precisariam voltar para poder fazer um acompanhamento, fazer uma checagem de um exame, alguma coisa. Hoje em dia, esses pacientes eles não precisam mais voltar, a gente já consegue fazer esse acompanhamento de telemedicina, telesaúde. A IA também, ela tem entrado bastante nessa situação para a gente conseguir acompanhar esses pacientes de maneira mais, vamos dizer assim, mais precisa. Então, tem sido muito importante para a gente esse uso da tecnologia, principalmente no que diz respeito à telemedicina e à telesaúde. Fernando, curioso como esse exemplo extremo, né, da região amazônica ajuda a gente a refletir sobre o que funciona também para o resto do país e também não esquecer eles no planejamento. Daniel, deixa eu puxar um ponto aqui para o Daniel. Daniel, saúde mental. A gente vem com uma preocupação clara desde a pandemia, desse agravamento de questões de saúde mental, e obrigado por você ter participado dos últimos documentários. Conta para a gente o porquê da preocupação tão extrema hoje e o que realmente está acontecendo. Isso com os jovens e também com os adultos. Boa tarde a todos, prazer estar aqui. Que é o revés da tecnologia, certo? Não sei se é o revés da tecnologia, viu? Sinceramente, assim, o que está acontecendo agora é que a gente finalmente caiu a ficha, né? A saúde mental era uma preocupação desde sempre. A OMS já falava que a depressão ia ser a maior causa de afastamento da saúde desde o começo dos anos 2000, assim, muito antes da pandemia, né? Em 2020, até 2020 vai ser a primeira causa de afastamento. Isso sem contar a pandemia. Agora já sei que vai ter mais 2 ainda, então imagina o que vai ser a saúde mental. Então, a pandemia, eu costumo dizer que ela, mais do que criar problemas, ela colocou um holofote em muitos problemas que existiam, né? Eu lembro quando a minha avó teve um problema de saúde, antes de falecer, ela ficou no HU e não tinha vaga de UTI para ela. Chegou um motoqueiro e falou assim, e agora, vai sua avó ou vai o motoqueiro?
E aí eu tive que falar, assim, pode ir o motoqueiro, que é jovem, minha avó é idosa, já não tinha vaga de UTI para todo mundo. Então, a carência de vagas de UTI foi agravada pela pandemia, né? A questão das escolas, a questão dos idosos. De repente a gente falou, nossa, os idosos estão sozinhos, como se a gente tivesse o tempo todo dando todo suporte, todo apoio para os idosos, e na pandemia a gente disse, nossa, os idosos ficaram sozinhos agora. Não, na verdade, só mostrou como eles estavam sendo mal cuidados. Então, a pandemia lançou também esse holofote sobre a questão da saúde mental. Houve um aumento transitório de quadros, né, por conta do estresse que estava todo mundo passando, mas é difícil dizer que, assim, que depois da pandemia explodiu o número de casos de transtorno mental. Na verdade, já vinha alto e já vinha crescendo por alguns motivos, e um deles é porque a gente presta mais atenção. Quando a gente presta mais atenção, a gente encontra mais. A gente não falava de depressão, a gente não falava de ansiedade, a gente começa a falar disso, a gente começa a prestar mais atenção e encontrar mais casos, e um efeito colateral disso que acontece é pessoas que não estão doentes começam a achar, puxa, mas será que é depressão isso aqui que eu tenho? Será que é ansiedade? Isso é um efeito colateral. A gente fala até de, mas tem muita gente que não está doente, que fica achando que está doente. Tem, mas tem muito mais gente doente que não sabe. Como que a gente lida com esse problema? A gente tem que falar mais ainda. Mas se falar mais ainda, não vai ter gente que está doente, que não está doente e acha que está? Vai, mas isso é um efeito colateral. Porque a pessoa está sofrendo e achar que está doente, procurar um médico, eventualmente até tomar um remédio sem precisar, é um problema. Mas a pessoa estar doente e não saber, e não tratar a depressão, não tratar a ansiedade, é um problema maior ainda. Então, eu acho que a saúde mental ela entrou em foco, ela já era um problema, mas ela entrou em foco, e as empresas começaram a perceber a importância da saúde mental, sobretudo depois da pandemia. E passaram a atuar. Às vezes é mais discurso, às vezes são pequenas iniciativas, às vezes são iniciativas reais, mas porque perceberam que dá lucro. Cuidar da saúde mental dos funcionários é lucrativo. Porque se cuidar da saúde mental dos funcionários levasse as empresas à falência, vamos falar a verdade, ninguém fazia, porque as empresas iam falir. Felizmente, é ético, é humano, é certo e é lucrativo. Então, a gente tem que levar essa mensagem para que cada vez mais as empresas atuem dessa maneira de forma efetiva e de forma real, não só num discurso. Mas, Daniel, a Marina trouxe a questão dos dados, a forma como os dados estão sendo produzidos, como eles podem ser aproveitados pelos players de saúde. No caso da saúde mental, que a gente não tem essa abundância ou esse monitoramento como a gente tem da saúde física, quais são os pontos em que a gente pode se cercar para estar acompanhando, né, os nossos familiares, os nossos colaboradores? Acho que tem uma coisa para já e uma coisa para daqui a pouco, né? Para já, eu costumo dizer que, na verdade eu não costumo dizer, eu passei a dizer isso desde o meu livro mais recente, chamado Sofrimento Não É Doença, que para prevenir infecção gastrointestinal, a gente não precisa ficar falando de diarreia. A gente precisa falar de lavagem das mãos, de lavagem dos alimentos, de filtragem da água. Você não precisa ficar falando lá da diarreia. Para prevenir a depressão, para prevenir a ansiedade, talvez a gente não precise ficar batendo tanto na tecla da tristeza, do desânimo, do suicídio e do burnout. A gente precisa falar do que faz a vida melhor. De atividade física, de higiene do sono, de relacionamentos saudáveis, de combate à solidão. Isso é para já. Para a gente se cercar, como você estava dizendo, para a gente cuidar da nossa família, para a gente cuidar da nossa comunidade. Para o futuro, eu vejo um caminho brilhante que já está sendo tocado por o pessoal da tecnologia, mas que ainda não explodiu. Mas quando explodir, vai ser uma revolução, que são os dados de wearables, de telefone, de relógio e tudo mais, que podem indicar, com análise de Big Data, etc., sintomas de transtornos mentais. Desde o tom de voz, tem já aplicativos experimentais que, pelo tom de voz, conseguem ver se o sujeito está entrando em surto ou não. Até o quanto ele se move, o quanto ele olha, quanto tempo ele passa no celular, o tipo de palavra que ele usa, o tom de voz. Tudo isso, imagina, quando você vai no psiquiatra, o psiquiatra fala, como é que você passou aí os últimos meses, ou o último mês? Aí você tem que ficar lembrando, aí tem um viés de memória.
Imagina que você possa vir com um relatório, ó, o último mês foi assim, ó, e aí você vê lá em gráficos e etc. Nada, obviamente, vai substituir o olho no olho, o contato, mas eu vejo um futuro que, quando a gente encontrar o jeito, quando pegar o jeito, a coisa vai ser revolucionária. Eu espero estar preparado para isso. Ou seja, para a saúde mental, a gente também vai conseguir gerar informação, dado informação. Muita, muita. Eu vejo isso assim com... eu estou ansioso por esse futuro. Daniel, deixa eu puxar um ponto como pai. As crianças estão tendo acesso à tecnologia, o que a gente não teve na nossa geração. E isso traz um benefício, que elas são rápidas, pesquisam, são independentes. Dificilmente você precisa explicar alguma coisa que elas não achem no YouTube. Mas também tem gerado tipos de vícios, de usos que têm preocupado professores e os pais. Isso já tem impactado no formato da consciência, da mente dos jovens? Isso a gente já tem pesquisas, estudos nessa linha? O que tem mais de pesquisa é o impacto que o uso inadequado das redes sociais, da internet, sobretudo excessivo e inadequado, porque você pode ficar... A rede social é uma janela, né? Você pode ficar ali na janela se conectando com os outros, conversando com as pessoas, eventualmente até fazendo comércio, você pode ficar invejando, fofocando, xingando. Então, o uso inadequado e excessivo está associado, sim, a maior risco de depressão, pior de qualidade de vida, transtornos transtornos alimentares, né, da visão do corpo, transtorno da imagem corporal. Eu estava querendo dizer transtornos da imagem corporal. Então, tem isso. Só que de 1 a 2 anos para cá, caiu uma ficha mundial assim, do que a gente estava fazendo. Né? Eu lembro, cresci nos anos 80, assim, a relação que a gente tinha com cigarro. Né? E o que a gente fala hoje, você não acredita o que nossos pais faziam. Né? Tinha um cigarrinho de chocolate, que todo mundo cita. Às vezes o pai pedia para o filho ir lá acender o cigarro, e o filho trazia. Assim, que maluquice era aquela? Né? E eu digo que a geração que hoje está aí com seus 14 a 17 anos, vai falar, até um pouquinho menos, vai falar, vocês não sabem o que os caras faziam lá em 2010, 2015, os caras deixavam o celular na nossa mão, enquanto estava jantando. Olha que loucura que se fazia. E aí, do ano retrasado, do ano passado para cá, meio que caiu a ficha, a proibição nas escolas, a geração ansiosa do Reich, a gente fala, opa, peraí, estamos exagerando, isso aqui precisa ser revisto. Não é fácil. A partir do momento que cair a ficha e pôr em prática, são coisas diferentes. Mas é o primeiro passo. Né? Então, sim, tem um impacto negativo. Não adianta banir, falar, então a gente não vai mais ter isso aqui, como não adianta banir o cigarro, mas a gente fez uma transformação cultural com relação ao cigarro e a gente tem visto uma transformação cultural. Meus filhos têm 13 e 11 anos. Eles tiveram um celular com muito mais liberalidade do que eu daria hoje se eu tivesse um filho pequeno agora. Né? Então, eu vejo também os impactos negativos, mas vejo que é possível a gente aprender a lidar melhor com a tecnologia. Então, falando um pouco de futuro, na parte por exemplo, os vícios, o bets, a pornografia, excesso de redes sociais, vão vir no sentido de maior controle parental, maior controle do setor público em cima das plataformas. Você acha que é esse o caminho que, pelo menos na relação do homem com a internet, que a gente vai estar seguindo, é isso? Eu estava pensando em uso de redes sociais, coisa mais genérica, mas se a gente pega, por exemplo, Bet, eu não sei, cara, acho que deve ter ganhado um prêmio assim, de melhor projeto feito no inferno, né? Assim, demônio do mês, né? Ganhou. Porque que absurdo é esse de a gente deixar um negócio que vicia, que leva à bancarrota, que gasta dinheiro, que é fácil. Porque você tem uma casa de aposta, tudo que é prazeroso pode sair do controle, né? E pode virar um vício, e já tinha vício em jogo antes das bets, mas quando você tem que pegar o carro e ir até o lugar, os outros podem ver, você tem que pegar a carteira e tal, é muito mais difícil. Você tem mais barreiras. Quando você diminui as barreiras de qualquer comportamento, diminui a fricção, esse comportamento se torna muito mais frequente. Então, pensando em bets, pensando em pornografia, pensando em usos inadequados, mais prejudiciais, de fato, vício, a gente vai... Isso não tem uma solução que eu vislumbre fácil, mas eu imagino que a solução tenha que vir da própria tecnologia. De alguma maneira, a tecnologia vai ter que ser
ajustada para minimizar esse prejuízo que ela mesma causa. Não adianta esperar a boa vontade das pessoas. Vai ter que vir uma imposição de algum ajuste tecnológico que freie, que limite, que previna esses abusos, sabe? Não vejo com esperança assim, não, uma hora a gente vai entender. A gente não vai entender, né? A gente vai ter que ser freado mesmo. Fernando, pegando todo esse panorama, vocês na Abimed, que agora estão construindo um planejamento para o Brasil até 2050, aproveitando o aniversário de 30 anos da Abimed, ano que vem. Quem tem organizado essas discussões? Quem tem puxado os diferentes atores para pensar a saúde de uma forma mais holística, não só dentro do negócio, mas também dentro da questão do marco legal, do envolvimento da academia? Você acha que ainda falta protagonismo de key players que você espera que ajudem nesse planejamento? Pedro, eu acho que, basicamente, nós temos todos os elementos postos para construir um cenário ou uma perspectiva de futuro que seja melhor, né? Futuro é aquele tipo de coisa que você constrói no dia a dia, em base a decisões que você vai tomando ou são tomadas ao longo do tempo. Eu acho que a gente viu evolução importante no país em termos de saúde desde a Constituição de 88 para cá, mas a gente continua vendo as discussões dos mesmos problemas que existiam então, agora com outra dimensão e com outras tecnologias aplicadas. Você tem a questão da regulação, que eu acho que, indo um pouco nessa linha das bets, eu acho que vai ser muito difícil tecnologia per si fazer alguma coisa para evitar os problemas. Isso tem que vir através de regulação, não tem jeito. Ou autorregulação, mas é muito difícil o setor de jogos se dedicar à autorregulação. Ele vai ter que ser regulado de alguma maneira. Então, assim, eu acho que os elementos todos existem. Eu acho que a grande questão que a gente está trazendo para essa construção de cenários, e a gente está convidando todo mundo a participar, né? Vocês estão participando de alguma maneira, é muito mais no sentido de, se não eliminar as barreiras, trazer para um entendimento daquilo que pode ser plausível dentro do modelo que a gente tem no Brasil, que é de saúde universal, SUS. Todo mundo fala da sustentabilidade do setor. Infelizmente, saúde tem essa dicotomia dramática de você querer salvar vidas de um lado, mas ter que pagar a conta do outro. Isso não vai mudar. É um negócio no mundo inteiro, um negócio trilionário. Então, assim, eu acho que os elementos todos estão dados, nós temos todos os atores relevantes para essa discussão. O problema é tirar as pessoas das suas perspectivas individuais. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem na Abimed. A Abimed é a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. Mas, dada a transversalidade do nosso setor, a gente atua com tudo, né? No gráfico do pessoal da Price aparecia lá o nascimento. Dispositivos médicos estão na pré-concepção, então antes do nascimento, e vão até os momentos finais. Então a gente tem essa capacidade de entender um pouco o que elemento dos diversos componentes da cadeia de saúde podem contribuir para isso. É difícil, né? Todo mundo, em orçamentos limitados, farinha pouca, meu pirão primeiro, a gente sabe disso. Mas também, se não pudermos contar com um pouco de comprometimento dos diversos setores em realmente construir um modelo diferente, nós vamos chegar em 2050 discutindo os mesmos problemas que discutíamos em 2000, em 2025, com as agravantes que a gente sabe que vão ocorrer. Eu acho que tecnologia, que é o grande elemento do DNA da Abimed, tecnologia e inovação, é um poderoso aliado nessa confusão toda, traz muitos elementos de ancoragem positiva, mas também precisa ser bastante monitorado e alvo de regulação. Só lembrando, a gente fala muito de inteligência artificial. Dispositivos e equipamentos médicos se utiliza de inteligência artificial desde o final dos anos 80. Só que o Brasil ainda está discutindo, como de resto boa parte dos países do mundo, uma legislação relativa à inteligência artificial. Então, esses passos, quanto mais retardados eles forem,
por quaisquer razões, sejam elas políticas, sejam elas técnicas, sejam elas econômicas, só vão encurtando a janela de tempo que a gente tem para construir o que a gente entende, o que viermos a entender, que deve ser a saúde para a gente em 2050. Só um dado a mais sobre tecnologia. O Pedro falava lá, Pedro, das questões amazônicas, da dispersão. O CEP da saúde, é verdade, aqui em São Paulo também, tá? Você sai para a periferia de São Paulo, você vai para o Vale do Ribeira, você vai para algumas regiões do Sudeste, do rico Sul e Sudeste, você vai encontrar problemas de atendimento tão graves quanto existe na região amazônica. É uma pena. Mas tecnologia, no Brasil, a gente está aproximadamente 8 anos atrasados em relação aos principais países do mundo. Então, além disso, temos esse gap para vencer. Ou seja, a gente vai discutir mais e mais. Puxar esse último gancho aqui do Fernando, Pedro, para você, do SUS que ele trouxe, na entrevista com o Drauzio Varela, ele comentou que o SUS é o maior programa de distribuição de rendas do Brasil, muito maior que o Bolsa Família, por exemplo, e a maior conquista depois do voto livre, da democratização do Brasil. Falando de tecnologias leves, no sentido de atendimento primário, da questão, por exemplo, dos agentes comunitários, na região de vocês é sempre mais difícil. Olhando o futuro, o que você acha que falta para a região amazônica estar um pouco mais à frente ou pelo menos nivelando um pouco mais do SUS que a gente tem nos grandes centros? Eu acho que o SUS, igual o senhor comentou, ele é excelente, é um programa de saúde pública muito bom, só que, infelizmente, ele não tem acompanhado aquilo que tem acontecido na tecnologia, né? A gente sabe que a tabela SUS ela é deflacionária, ela não sofre ajuste há um bom tempo, e a gente sabe que saúde, infelizmente, a gente faz com tecnologia, a gente faz saúde com equipamentos novos, com medicamentos novos, e eu acho que uma ampla revisão dessa tabela SUS, das maneiras de pagamento, seria necessária para a gente poder ter essa viabilidade econômica. E no governo de São Paulo já houve, né, essa tentativa de equalização com a tabela SUS paulista. É um sonho, uma vontade nossa que isso se espalhe por toda a região amazônica, para que a gente consiga. E além disso, eu acho que é um desafio muito grande, que a gente precisa de aliados para conseguir vencer essa batalha e fazer esse desenvolvimento. Eu acho que a responsabilidade social corporativa ela tem que atuar de maneira mais incisiva. Por exemplo, aquelas empresas que atuam na região, seja com mineração, com energia, com agroflorestas, elas devem apoiar esses programas de saúde. Eu acho que as parcerias públicos-privadas também têm que ter uma posição de destaque nessa situação, e a gente trabalha muito aqui também com os consórcios intermunicipais. A gente tenta integrar as cidades para que as cidades, que eu sozinho não tenho condições de fazer isso, mas se eu juntar 10 municípios, eu consigo viabilizar uma tecnologia nova, eu consigo viabilizar um tratamento novo. Então, eu vejo que é um problema complexo e que a gente precisa dessa cooperação para que a gente possa ter esse desenvolvimento sustentável da questão da saúde. Genial. Pedro, sorte no doutorado. Fernando, Daniel, obrigado pelo painel, excelente. Muito obrigado. Agora vamos para o painel de empresas. Pessoal. Empresas em transformação, desafios e oportunidades na saúde. Vou chamar Daniel Greca, do Hospital Sírio-Libanês, Manuel, deixa eu tirar o óculos, que não é bifocal, Manuel Canezin, da Paciente 360, Guilherme Ferri, da N3. Faltou mais um? Desculpa. Quem cá? O Fernando. Fernando Paraguai, da Pro Saúde, por favor. Fernando, você vê que aqui a Karina salva a gente. Obrigado. Começando por você, Fernando, que a Karina te chamou por último. Fernando, quais são as principais forças para condicionar o futuro da saúde? Para onde a gente está indo, olhando o painel da Mariana, aqui o painel de tendências,
O que está movendo? Claro, além da inteligência artificial, do lucro que pode se gerar, redução de custos. Eu acho que ela foi excelente ali, a abordagem, né? E eu vejo da seguinte forma. A gente está no momento, o que está condicionando, inclusive condicionando aquelas forças que ela elenca, né? O que vem condicionando isso, na minha perspectiva, é uma mudança de paradigma que a gente passa na saúde, né? Então, a gente falou agora de meio ambiente, vou usar aqui a analogia com o que a gente vem tendo na economia, né? Então, nós temos ali aquele paradigma da economia clássica, né? Desde os anos de 1700, né? Onde o meio ambiente é o fornecedor de insumos para a economia geral. Então, ele está contido dentro da economia, né? E hoje a gente está virando isso, né? Passou para a economia sustentável e já viu que agora a gente precisa de uma economia ecológica, onde o meio ambiente é o limitador do crescimento econômico. E as empresas estão precisando se desenvolver e entender como se colocar nisso. Na saúde, a gente, desde a mesma época, né, dos anos do século XVIII, né, a gente vem construindo uma saúde onde o paciente ele é um objeto do processo, uma ferramenta, assim como o meio ambiente para a economia clássica. E agora a gente está percebendo que ele é o centro do processo, né? Agora não, já tem pelo menos 2 décadas, né? Por quê? Porque a gente começou a gastar muito, né, tecnologias agregadas sem melhorar a qualidade do cuidado, né, sem garantir grandes impactos, né? Estou falando aqui de saúde populacional, né? Então, a gente vive esse paradigma hoje. Então, o que condiciona todas essas forças, na minha perspectiva, é essa questão da mudança de paradigma do paciente no centro de cuidado. A gente vai ter que olhá-lo de forma holística, como foi colocado, e as pressões estão todas nesse sentido, né, para toda a sua trajetória, né, sua jornada ou sua via crucis, a depender de onde ele está inserido, né? O Fernando comentou antes da gente entrar. Mas a gente vai ter que olhar para tudo isso aí. O que ele precisa em termos de saúde e bem-estar antes de ficar doente. Então, acho que essa é a grande força condicionadora do futuro da saúde. É a gente revisar. E aí, como nós, incumbentes, nós que estamos dentro do sistema, temos dificuldade de mudar a nossa forma de agir, que é estritamente medicalizada, agindo como intervenção na doença posta, nós temos dificuldade de mudar, nós incumbentes. Então, o que acontece? Mais uma tendência que foi colocada no painel. As empresas os diferentes fora do mercado começam a ver as oportunidades que a gente não consegue tratar aqui dentro, né? Então, acho que o grande força direcionadora da saúde é o cuidado centrado no paciente. Essa é a minha perspectiva. Mas, Fernando, quando você fala que o sistema atual, pelo menos antes dessa evolução, olhava o paciente dessa forma e agora de uma forma diferente, e isso, dessa mesma forma, ofereceu oportunidade para outros players. Quem são esses players? Como é que eles estão entrando? Como é que eles atendem melhor essa jornada do paciente? Então, são diversos, né? Foi citado aqui a Amazon, por exemplo, né? A Amazon criou a Amazon Health, né? Que são atenção primária de saúde de forma remota. O Walmart criou clínicas, agora andou fechando algumas clínicas, porque ele cresceu rápido demais, mas ele criou clínicas de atenção primária, né, nos Estados Unidos, e aí muito voltada para promoção de saúde, né, para programas de saúde física, de programas de saúde mental, né, de prevenção de doenças. Recentemente, o Santander lançou um seguro de vida, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, um seguro de vida que dá direito a consultas. Mal comparando, é aquele seguro da casa da gente que, se tiver algum problema, você pode chamar o encanador. O encanador não custa nada. Se você precisar fazer algum procedimento, aí vai ser cobrado, né? Então, o Santander lançou então você tem um limite de consultas de atenção primária que você pode fazer dentro do seu custo de vida. Então, é uma série de players que estão olhando para o mercado de saúde
estão vendo que o paciente precisa ser colocado no centro do cuidado, que os incumbentes, que nós que estamos dentro do sistema, estamos muito voltados para a intervenção, para a medicalização do processo, e estão encontrando essas oportunidades, né? Então, estão disruptando o mercado. Eu acho que a gente tem alguns limitadores para a tecnologia, tem alguns limitadores para que você perguntou, a questão da informação dos dados do paciente. Eu acho que a gente vai ter muita questão para desenvolver nesse sentido, tanto do termo da governança desses dados. A interoperabilidade em saúde é algo extremamente complexo. Não sei se em curto prazo a gente vai conseguir desenvolver isso para que esses players externos possam se desenvolver de forma tão significativa, mas creio que seja inexorável isso. Deixa eu puxar o Daniel. Daniel, no Sírio-Libanês, uma das maiores referências do país de saúde, a gente escutando isso que o Fernando trouxe, outros players entrando no setor, outros players oferecendo serviços para que essa jornada do paciente, ou esse atendimento que a Mariana comentou, integral, né, não só na doença, mas no acompanhamento. O que o setor privado, na saúde no Brasil, pode fazer? Quais são as barreiras? Para o que de inovação o Sírio-Libanês vem trazendo nesse sentido? Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. A pergunta é grande, vou tentar separá-la aqui em algumas partes. Os novos players entrando e tentando fazer o que o relatório, inclusive, mostra, é uma iniciativa nossa já faz algum tempo. Há 14 anos, a gente resolveu criar uma iniciativa de olhar para o paciente fora do ambiente hospitalar, no modelo de cuidado pautado na atenção primária, em coordenação do cuidado, integrando os níveis assistenciais, com o mesmo prontuário eletrônico, trafegando dados, e com modelo de negócio direto para os empregadores e para os operadores de saúde. Então, quase que entrando nessa tendência que é falada há muito tempo. Mas o futuro, eu não sei se vou falar em nome do Sírio-Libanês ou Daniel Greca aqui, Pedro, me permita, mas o futuro da saúde para a gente é resolver os problemas do presente. E não acho que a gente tem feito a gente como setor, não como Sírio-Libanês, um bom trabalho nesse sentido. A gente se permite, muitas vezes, se apaixonar pela melhor versão das coisas, pelas tecnologias, olhando para frente, sem resolver o de hoje. E se a gente estivesse fazendo um bom trabalho nesse sentido, as conferências do setor de saúde, elas teriam pautas diferentes, e as pautas são as mesmas há muito tempo. Então, para mim, sendo um pouquinho talvez duro aqui, tá? Me permita, resolver os problemas, o futuro da saúde é resolver os problemas do presente, e não pensar em novas soluções que, na verdade, vão resolver algum problema que hoje não existe, ou problemas do futuro, ou problemas que você coloca num ranking, ele é o 50º, e não necessariamente o top 3. A gente sabe quais são os top 3, o problema é que é muito difícil encarar. Uma outra coisa, quando fala agora em Sírio-Libanês e em futuro da saúde, eu acho que tem um ponto que a gente perde, às vezes, na discussão, de que saúde ela não é pontual. E quando você pega esses players que são mais varejistas e têm uma mentalidade mais varejista, às vezes encaram a saúde como se ela fosse pontual. E ela não é. Saúde é uma continuidade do cuidado e que alguém tem que olhar para isso como um todo. Então, se você pensa na saúde como produto, mercadoria, você vai pensar na oportunidade daquele momento para você monetizar, e está tudo certo, não tem nada de errado com isso, mas sem pensar nos outros níveis assistenciais e o que vem depois. Então, não é só sobre gerar acesso. É o que eu faço depois que eu gero esse acesso. Não adianta só abrir uma porta e depois eu não sou responsável por isso. Por isso que, para mim, a grande chave aqui para a gente equilibrar as coisas e construir um futuro sustentável é equilibrar 3 forças que elas naturalmente vão em posições contrárias. E isso é muito difícil. A gente negligencia essas forças porque o caminho mais curto é olhar apenas para o paciente e, mesmo assim, já é difícil. Quais são as 3 forças? É você ter um modelo de cuidado que o paciente goste e quer ter a necessidade dele, que respeite a ciência. Não adianta você entregar o que o paciente quer, porque não é o que ele precisa. E se você olhar apenas para o que o paciente quer e desenhar um produto ao redor disso, você provavelmente vai quebrar a saúde, porque ele quer tudo a todo tempo e ele não respeita o que é mais correto para ele, porque muitas vezes ele é hipossuficiente na decisão. Então, não basta olhar o paciente. Então, você tem que olhar o paciente, entregar um modelo que ele goste e engaje, que não desrespeite a ciência, óbvio, né? Saúde, e que alguém pague por isso. E essas 3 forças elas vão em direções completamente opostas, porque o paciente quer não é o que a ciência fala, e quem paga a conta, e aí eu não estou indo para um B2C, porque o B2C na saúde ele é oportunista, eu estou olhando a saúde com algo de ponta a ponta, e quem paga a conta tem que também
reconhecer valor naquilo e um preço que faça sentido ser pago. Aí saindo um pouquinho de governo. Então, se você não tem uma proposta de valor que equilibra essas três forças que estão em direções opostas, você está se aventurando, você está entregando algo que não para de pé do ponto de vista científico, você está dando acesso, mas não pensando na continuidade do cuidado, ou você está construindo algo que é muito lindo, mas que ninguém paga. O próprio paciente não paga se for desenhar um serviço no formato que ele quer. Não vou me alongar muito, mas não sei quantos aqui são da indústria da saúde, mas se eu fizesse aqui uma pesquisa de desenhar um produto da saúde, provavelmente alguém ia falar telemedicina com um médico formado na faculdade XYZ, boa formação, médico com pelo menos 10 anos de formado, ninguém quer ser atendido por um menino ou por uma menina, pronto-socorro com espera de 20 minutos no máximo, telemedicina 24/7, sem coparticipação, rede ampla. Só esse produto, para quem tem 42 anos como eu, 1% da população paga. Então, como é que você equilibra essas três forças? Para mim, o futuro da saúde está aí. Em você conseguir equilibrar essas três forças e entregar para o setor um modelo de cuidado sustentável que entregue o que o paciente quer, sem desrespeitar a ciência e que alguém pague por isso. E, Daniel, você vê a tecnologia como um azeite entre essas três forças? Você vê que talvez, por exemplo, a gente vê muito em outros países, a China tem colocado alguns ambientes onde a pessoa consegue fazer o exame e daí ter ali a indicação do que deve ser feito no hospital. Você vê a tecnologia como um aliado para esse equilíbrio? Muito, mas entendendo que ela está aqui para resolver um problema e que você tem que partir do problema para a tecnologia e não ao contrário. Não é telemedicina por telemedicina. É aonde a telemedicina entra no meu modelo de cuidado. Então, eu desenhei uma estratégia de cuidado pensando na população. Agora eu olho para a telemedicina ou para o agente de AI, ou seja o que for. E não o contrário. Senão a gente se apaixona pela tecnologia e empurra ela para um problema que às vezes nem existe. Então, sim, ela deve ser uma aliada, mas sem trocar a ordem das coisas. É da estratégia para a tecnologia e não da tecnologia para a estratégia. Mas ela tem um papel enorme em você entender população, em você gerar acesso, em você estratificar risco, em você apoiar a decisão clínica. Acho que alguém no vídeo falou em dar mais tempo para o profissional de saúde fazer o contato olho no olho. Mas é da estratégia para a tecnologia e não o contrário. E como saúde tem um lado romântico, Pedro, tem um lado humano, tem um lado até de dignidade das pessoas, a educação também tem, a gente se permite, às vezes, se apaixonar pelas coisas sem entender que isso tem que fazer parte de algo maior chamado modelo de cuidado ou estratégia assistencial. Vou puxar esse seu gancho da educação para o Manuel. Acho que uma questão, mal comparando com o Fernando, trouxe aqui alguns exemplos, deixa eu pegar a licença poética do Fernando. Quando veio a tecnologia para a medicina, por exemplo, na telemedicina, lembrava um pouco o início da EAD, né? Quando você conseguia pegar um professor da USP e pegar aquele conhecimento restrito a 15 alunos de uma sala de engenharia e espalhar pelo Brasil e ter algum professor de apoio nessas regiões. Isso está vindo para a saúde através da tecnologia? Como é que está hoje a tecnologia para a educação? Então, boa tarde a todos. Pedro, boa tarde. É realmente um pouco do que foi falado anteriormente, né? A gente tem 8 anos de atraso em tecnologia no Brasil. No ensino em saúde, a gente deve ter mais ou menos 100 anos de atraso. Em torno de 100 anos, por quê? Ainda existe esse palco aqui, onde o professor sobe, às vezes com gravata, para dar uma aula para um aluno que é multimídia. Hoje a gravata é só para vocês, né? Não num evento. Numa sala de aula da universidade, muitas vezes. Estou falando em medicina, mas você vê em direito isso, você vê em engenharia, você vê em outras áreas. As universidades públicas brasileiras, se a gente às vezes critica o SUS, que é um sistema maravilhoso, né, de populacional, único, de controle de um país continental, o sistema de ensino brasileiro, universitário público, ele está caótico e fadado a acabar. Caótico e fadado a acabar. Por quê? Porque a maneira com que ele é controlado, ele faz com que o atraso de imersão de tecnologia demore cada vez mais nesse processo. Ou seja, existe idealismo de direita e de esquerda, existe políticas dentro desse sistema que bloqueiam toda a operação que deve ser feita técnica, como é feita no ensino privado, que já está passando hoje o sistema de ensino em saúde, as universidades de medicina. Nós temos hoje mais de 400 faculdades de medicina no Brasil. Mais de 400. Nós vamos ter 1.200.000 médicos em 2030, mais ou menos. Ou seja, nós temos um caos
lançado no mercado, se eu não fizer uma assistência com educação continuada, lifelong learning, ao mesmo tempo, com modelos, inserido IA, mas ao mesmo tempo com compaixão, com humanização nesse sistema, como você bem falou, de você poder colocar a educação naquele mesmo momento que você está dando assistência. E esse médico ele não tem tempo mais, esse aluno de medicina ainda tem, mas o médico não tem tempo mais de parar de atender para aprender. A cada 70 dias muda o sistema de ciência, aquele conhecimento de ciência médica. Ou seja, então, como é que você atualiza esse médico hoje, com tanta informação, com tanto trial que vem sendo produzido, como é que você tira ele do consultório, você tira ele do hospital e coloca, olha, você precisa voltar para a residência, voltar ali para o ambulatório para reaprender um pouco daquela nova medicação que a Novartis acabou de sair, e essa nova medicação vai ser muito importante na prescrição tua para mudar o impacto teu nesse paciente. Um exemplo aí é o Monjaro, por exemplo, que está aí, a tirzepatida, né? Saiu uma medicação que tem uma beleza de impacto em relação a uma síndrome que é a obesidade cruel, uma doença grave, e existe uma estética aí nesse processo, porque falta educação, tanto nas universidades públicas quanto privadas também, mas eu destacaria as universidades públicas em relação a isso. Manuel, esse Life Learning Forever que você vislumbra tem custo. E como você mesmo disse, nesse número enorme de profissionais, ele está dedicado a trabalhar, a gerar renda. Então, ele virou, de certa forma, ele está preso no sistema dele. E para interiorizar esse profissional é ainda mais difícil, porque se nos grandes centros ele já tem essa dificuldade de gerar renda, para sair do grande centro e arriscar a vida no interior do Brasil é mais difícil. Você vê, por exemplo, essa educação continuada, um aliado para que ele volte para a cidade de onde ele veio, para ele ficar ali e criar um centro de excelência? O que você vê? O que facilita a interiorização? A interiorização é necessária, tem que ser feita, tanto em assistência quanto em ensino. As universidades que se abrem no interior do Brasil, todo local que abriu uma faculdade de medicina, ele se desenvolveu no processo, isso há 50, 80 anos atrás, né, no país. Eu venho do interior do Paraná, Londrina. Quando abriu a UEL, a cidade se desenvolveu. Isso foi muito bonito, né? E isso acontece lá para cima também, no norte. Com as federais, inclusive. As federais. Lá. Então, existe essa necessidade, mas isso tem que ser estabelecido com critérios, né, não só demográficos, em relação a que população que esse médico vai atender, e que esse médico tenha que ficar lá para atender, tem que ter alguma forma de dispositivo onde eu exija que esse médico não se forme lá e depois saia desse meio e vá atender na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro ou em outros locais. Então, a lifelong learning é muito importante você disponibilizar para esse médico que está mesmo em São Paulo, ou Rio, ou qualquer outro lugar, ferramentas que sejam que possam reconhecer onde esse médico acessa, né, como ele acessa, e que possam humanizar esse processo de ensino e não simplesmente trials, PDF. Né? A gente vê agora, mês que vem, para quem quiser, vai sair o Papa Bento XV, né? Bento XV, ele 16, né? 16 já foi, a gente esquece. Leão XV, acho, 14 ou 15. 15, né? O americano. Ele vai fazer pela primeira vez um fórum no Vaticano de inteligência artificial na saúde, agora em novembro. Isso é muito interessante, né? Para poder humanizar o processo da inteligência artificial na saúde. Algo que a gente nunca imaginou, né, que pudesse acontecer. Então, é um pouco disso que a gente faz, humaniza ao máximo, e mais tem um desafio muito grande a caminhar. Manuel, em 2 linhas, conta para a gente o que a Paciente 360 faz. Uma plataforma de escuta ativa, ou seja, ensinar os médicos a escutarem. Os médicos pararam de escutar. 70% das doenças são tratadas com só escuta. Não precisa de exame complementar, como os colegas falou aqui. A tecnologia ela vem depois. Ela, na verdade, é uma plataforma humanizada de casos clínicos virtuais, mas feito com atores simulados, onde ensina o aluno, o médico, a escutar e fazer diagnóstico com raciocínio clínico, onde ele não precisa pedir um exame, ele não precisa pedir uma tomografia, na maior parte das vezes. Claro que tem isso também, mas o nosso foco com o paciente 360 é dar 10 passos atrás e tentar jogar a tecnologia para humanizar, utilizar a tecnologia para voltar atrás.
Até 2500, Hipócrates já dizia, né? Exatamente. Observar o paciente é a linha guia, né? Guilherme, pegando esse gancho, dá para harmonizar, ou seja, dá para aliar a tecnologia e manter na posição do médico. Você vê o médico do futuro muito diferente do que é hoje? Olha, tantas coisas que a gente falou aqui hoje, né? E acho que isso daria muitos dias de conversa. Eu vejo que é um universo, né, um segmento que vai se transformar muito. Acho que foi muito bem colocado aqui pelo Daniel, pelo Manuel, a transformação e a quantidade de profissionais que estão sendo colocados no mercado com diferentes níveis de formação, idealmente, né, desejavelmente trazendo mais acesso para as pessoas, mas com muito menos profundidade, né? E acaba trazendo essa insustentabilidade do sistema que o Daniel bem colocou, que para quem navega no setor de saúde, né, há muito tempo, sabe que há 15, 18 anos, né, alguém de nós, há 18 anos atrás, estava em algum evento de saúde que discutia sobre o que pode tornar o sistema de saúde sustentável. E a gente continua nesse lugar, né? Então, olhando para a tecnologia, olhando para o futuro e para como isso vai se transformar, eu enxergo que a gente precisa fazer o básico e ser menos territorialista como setor, né? As indústrias, em cada uma das camadas do setor de saúde, elas têm, né, numa era onde dado é poder, onde informação é poder, e a interoperabilidade, comentado pela Mariana, é uma saída, ela não vai acontecer se a gente não encontrar uma maneira de estar seguro em transmitir informação, né? Acho que, para quem lembra, eu não sei quando foi, mas logo depois do Open Bank, né, surgiu o Open Health, surgiu e morreu, né? Ele não chegou a nascer, basicamente, por esse territorialismo no controle da informação. E fazendo uma analogia muito, muito simples, parecida até com o que o Daniel fez, para quem não entende muito do universo de saúde, como esse ecossistema funciona, aprendi isso com um grande empresário da área de saúde, colocando o paciente como um cliente de um restaurante. Ele senta na mesa do restaurante e alguém coloca a refeição para ele comer, que não é o que ele pediu. Ele come e vai embora, alguém chega lá e paga a conta. Quem pagou a conta vai sempre achar que pagou caro, porque não viu que o paciente comeu. O paciente nunca vai ter certeza da qualidade ou se ele gostou ou não, porque ele não tem essa capacidade de avaliação. O restaurante vai sempre achar que ele está recebendo menos do que aquilo que ele deveria. E quem fornece os insumos para o restaurante colocar o prato na comida do cliente não está tão preocupado com essa interoperabilidade, porque essa demanda acontece, vai continuar acontecendo, e é isso que faz o sistema ser tão severo ou nocivo, digamos assim, para não encontrar um caminho que traga uma integração, que permita uma oferta de uma experiência mais fluida para o paciente e soluções que permitam, né, não só na profundidade de conhecimento, mas que permitam que o médico tenha tempo de tocar no paciente, tenha tempo de olhar no olho e não precisar evoluir um paciente dentro de uma sala, de um consultório, por 15 minutos, olhando para a tela do computador e só ouvindo o que o paciente está dizendo. Aí pode entrar a inteligência artificial ajudando, já tem soluções para isso, mas eu vejo muito mais a tecnologia como um fator que vai proporcionar mais humanização, facilitar e humanizar o próprio médico que está sofrendo com isso. Mas tem muita água para correr debaixo dessa ponte para isso acontecer. Deixa eu pegar esse seu gancho e puxar para o Daniel. Daniel, vocês têm escala no Sírio, mas é um atendimento incrível, um nível de excelência incrível. O que você atribui, o quanto você atribui isso ao papel da liderança, qual que é a cultura do Sírio e como fazer com que isso seja, né, por exemplo, um farol para outro serviço? Uau, nossa. Dos 6.200 hospitais do Brasil,
certamente o sírio-libanês não representa a maioria, né? Eu acho que tem um compromisso muito forte com o cuidado. O fato da gente ser centenário, o fato da gente ser filantrópico, eu acho que isso ajuda a gente a colocar os interesses do cuidado e até da ciência, como eu falei aqui, acima de muita coisa. E eu acho que isso é um diferencial, Pedro. Não estou falando que empresas com fins lucrativos não conseguem, mas o fato de ser filantrópico te permite, não te dá acesso a capital, é verdade, mas te permite diversas outras coisas, como você manter um compromisso de cuidado acima de qualquer coisa. Então, qualidade e segurança é algo completamente negociável. Agora, por outro lado, quanto mais... Esse é um paradigma para transformação, a gente está falando um pouquinho de mudança e inovação aqui. Quanto mais focado em qualidade e segurança, mais difícil é a transformação. Isso a gente chama de legado. Porque quando a gente quer ter qualidade e segurança consistentemente, e se eu te perguntar aqui, não vai acontecer, Pedro, mas se você for fazer uma cirurgia, você prefere que ela seja bem sucedida ou que o atendimento da enfermeira e a comida seja boa? Eu quero que a cirurgia seja bem sucedida. Para que isso aconteça consistentemente, o investimento que você precisa fazer em qualidade de segurança e engessar a operação é gigante. Então, olha como é quase injusto você pegar para uma operação, engessar para entregar qualidade de segurança consistentemente e depois falar assim, então, mas agora vai flexibilizar porque os pacientes, cada um quer uma coisa e é diferente. Você não consegue, é até injusto você pedir isso para as pessoas. Então, isso também ele acaba jogando contra quando você tem projetos de transformação ou projetos de inovação e que o setor precisa. A gente precisa transformar, a gente precisa mudar. Mas respondendo talvez mais diretamente a pergunta, acho que esse compromisso com qualidade e segurança, que é tão inegociável para a gente, talvez fez com que a gente chegasse onde a gente chegou. Eu acompanhei eu estou lá 4 anos e meio, né? Eu acompanhei há uns 2 anos atrás, Pedro, uma auditoria internacional de qualidade e segurança, que talvez os 6.400 hospitais no Brasil, eu acho que 70 tem. Então, você está falando da minoria. E quando eu acompanhei a auditoria, eu abri uma porta para mim do que é o mundo hospitalar do ponto de vista... Eu não sou profissional de saúde, né? Do ponto de vista da entrega da assistência. Foi uma lição, foi um tapa na cara da empatia. A hora que você percebe tudo aquilo que os profissionais são treinados a fazer para entregar qualidade e segurança, você fica realmente quase que assustado com o volume e a pressão que existe em cima dessas pessoas, e isso explica porque saúde mental no ambiente onde tem profissionais de saúde é 40% maior, porque é uma pressão muito grande. Então, aquilo que nos trouxe até aqui é, de certa forma, também, não vou dizer um inimigo, porque é inegociável, mas ele pode ser uma barreira para fazer essa transformação que a gente fala que a gente precisa aqui de mudar processo, novos modelos assistenciais, novos modelos de negócio, porque parece que uma coisa vai um pouco contra a outra. Mas, sem dúvida, esse compromisso foi o que nos trouxe até aqui nesses 100 anos de história. Mas como uma instituição filantrópica, por exemplo, as Santas Casas, que representam quase 50% do SUS, é muito difícil, porque é um dreno de dinheiro. Você precisa jogar dinheiro, treinar e qualificar profissionais, você precisa ter um sistema que funcione em lugares que não tem tanta demanda, como na Amazônia. O Círio conseguiu congregar isso. Você acha que ainda precisa mudar? Você acha que existem barreiras para você coordenar a parte de inovação? Imagino que você seja a pessoa, né, que sempre lute pelo diferente, pelo novo. O que você vê que falta no Círio? O que você vê que, mesmo sendo um exemplo, ainda poderia ser melhorado? Eu acho que a gente ter essa capacidade de ir além dos muros do hospital. A saúde, isso foi falado aqui várias vezes, no relatório estava, a saúde não é intra-hospitalar. O problema é que o setor é hospitalocêntrico e o paciente é hospitalocêntrico. O paciente gosta de ir ao hospital, né? Ser cuidado fora do hospital para ele é quase que... Nós ensinamos isso para ele. Nós ensinamos, exatamente. Tanto é que as operadoras de saúde, elas vendem os planos de saúde em qual é o hospital que você é credenciado. Qual é o melhor hospital, né? E qual é mais perto de você. Então, acho que o desafio, que não acho que é só do Círio, é a gente conseguir, mas lá certamente tem esse desafio, de inovar em modelos de cuidado onde eu vá além do ambiente hospitalar e consiga entender populações. Um dos negócios que eu lidero, que é a saúde populacional, é justamente isso que eu estava falando antes, né? É a atenção primária. Mas não estou falando só da atenção primária, estou falando do próprio nível terciário, mais da média complexidade, alta complexidade, como é que eu vou além do ambiente hospitalar e atendo esse paciente lá no formato sustentável. Acho que esse é um grande desafio
e que muitas vezes esse legado que nos trouxe até aqui, que é o desafio da inovação, é uma barreira. E que esse desafio, só complementando, ele vai muito na conversa do atendimento primário e secundário, né? Não terciário, porque o nosso sistema de educação ele sempre foi focado, apesar de o discurso ser atender primário e secundário, esse aluno ele entra na faculdade e sai com uma vontade de ser especialista. Não que não precise de especialista, nós somos inúmeros especialistas, os especialistas fazem grande diferença, mas é muito fraco o sistema, e esse discurso que você falou, né, Daniel, de que nós estamos sempre falando a mesma coisa e nunca mudamos, né, que foi falado aqui bastante. Isso é muito verdadeiro para a educação também. A gente sempre fala a mesma coisa, que tem que mudar, o discurso das universidades públicas, que tem que ensinar o primário e o secundário, mas a resolutividade, a hora que você transforma, sai da universidade, joga isso para o mercado e bota lá no posto, na unidade básica de saúde, um menino que tem 30 anos para atender, e ele não resolve 20%. Ele vira um médico encaminhador para um hospital secundário e esse secundário para o Sírio-Libanês. Então, aqui, eu falando do meu lado, qual que é a resolução da saúde? Se a gente pudesse tiver uma coisa a fazer, é você treinar bem esses médicos do primário e secundário. Aí você evita que esse terciário seja hospitalizado, que você centralize a medicina hospitalar. Porque é o que é feito no Brasil e em muitos países também. A medicina virou hospitalar porque o primário e secundário não dá conta. Então, quem dá conta é o Sírio e hospitais, referências, e aí esse paciente não tem como chegar no Sírio muitas vezes, ele acaba morrendo no primário e no secundário. Né? Vai lá, Daniel. Tem um ponto que, para mim, ele é a essência de tudo que a gente está falando aqui, de todos os problemas e dessa incapacidade nossa, quem está no setor, de transformar e de mudar. Pensando em saúde suplementar, não estou falando do SUS. Não há um sistema. E, para mim, é onde nasce o problema. Claro que você pensa em sistemas de saúde do mundo, e o SUS, ele é hierarquizado, organizado, existe uma estratégia de cuidado bem definida. Na prefeitura A, B, C, D ou E, a APS funciona com aquele modelo, tem o agente comunitário de saúde que você comentou. Você pode questionar se o financiamento é suficiente, eficiência, mas existe uma estratégia de cuidado. Isso é quase que inquestionável. A hora que você vai para a saúde suplementar, não existe um sistema de saúde organizado. O meu modelo de cuidado é diferente do dele, que é diferente do dele, meu dado está aqui, que não circula para lá, não existe uma estratégia de cuidado bem definida, e o paciente fica orbitando nisso, utilizando o sistema, e ele ainda sendo hipossuficiente para tomar a melhor decisão para ele. E você percebe isso pelo regulador, e não é culpa do regulador. O regulador faz aquilo que foi definido para ele fazer. A ANS regula operadores de saúde. E hospitais ou prestadores são muito pouco regulados. Muito pouco. Tem Visa, tem Corpo de Bombeiro, lógico, tem dados que tem reporte do Ministério da Saúde, mas... O assistencial não. Né? Não, exatamente. Zero, a qualidade assistencial não é... Ninguém vê isso. Então, enquanto... Quanto é educado esse médico, quanto é educado esse profissional, Ninguém mede, ninguém regula isso. Ninguém Então, regula enquanto a gente não criar um sistema de saúde suplementar, que na verdade deveria ser único, como o nome diz, Sistema Único de Saúde, tudo junto, né? E que a saúde suplementar suplemente o sistema único, a gente vai continuar discutindo coisas nos eventos de 15 anos e que a gente não consegue fazer porque quem tenta ou quem faz é quase um ato de heroísmo, porque não há sistema, você tem que pensar como tal. E as soluções e o que resolve vem de uma natureza de sistema, só que a hora que você leva isso para fora, não há sistema, então você fica... Sabe, a esfera no quadrado é um pouquinho... E chamava isso antes de erro médico, né? Essa palavra é horrível, né? Porque parece que isso é um erro do sistema, não é um erro médico. Então, 30% da mortalidade hoje nos Estados Unidos já é considerado erro médico, ou seja, mata em terceiro lugar, né? Você tem doença cardiovascular, câncer e erro médico. Só que não é erro médico, é erro do sistema, é erro da implantação do sistema, que ele não é regulado, principalmente os dois, acho que suplementar e também, talvez, pouco regulado em termos de KPIs, resultado, resolutividade, né, o sistema público também. Então, Daniel, para você contribuir com o planejamento da ABMed de 2050, trazendo um dos eixos, que eixo que você traria, olhando como você definiria esse eixo, o que falta, o que precisa ser feito? A gente trabalhar como sistema, operar como sistema. E foi falado aqui de alguma forma do quanto a indústria de tecnologia ela consegue, junto com o prestador e quem paga a conta, colocar o paciente no centro, mas olhando como sistema de ponta a ponta. Só que ele tem dois pontos aqui. Um ponto, talvez, Pedro. Como não há um sistema, a gente tem duas escolhas. Esperar o sistema vir, boa sorte. Pode ser que aconteça, mas quando? Não sei. Ou a gente... aqui,
que trabalha no setor empurra isso com iniciativas, mesmo que em ilhas, mesmo que pontuais, pensando e agindo e ter modelos de negócio que se comportem como sistema. Então, o direcionador, talvez, que eu colocaria é esse. Como que eu vou para fora do hospital, como que a indústria vem para dentro e, de forma colaborativa, como também foi citado, trabalha com o pensamento de sistema. Genial. E esse desinteresse, ele tem uma razão, na minha visão. A transformação, para que isso aconteça, ela vai trazer resultados no longo prazo. Elas não são imediatas. E hoje, nós vivemos o curto prazo, né? Em muitas camadas, especialmente no mundo executivo, de empresas de saúde, for-profit, de capital aberto, a gente está buscando resultado para o próximo quarter. A gestão de saúde populacional, essas soluções que vão trazer sustentabilidade, elas vão levar quase uma década para acontecer. Então, o desinteresse ele é muito mais profundo, porque ele não está no indivíduo, ele está em como o sistema funciona, né? O capitalismo, de uma forma geral, mas dentro do universo que precisa se estruturar para resolver o problema que existe há 15 anos e que só vai se agravar, ele é de longo prazo. Guilherme, define para a gente o que a N3 Partners faz. A N3 é ao cubo, ou o N3, né? O N ao cubo ou N3, é uma consultoria de soluções de negócio para a saúde, com foco no new, no next e no now, né? Como olhar para o novo, com uma visão de vanguarda para a transformação, mas pensando em como executar isso agora, porque senão a gente não alcança o futuro, a gente só idealiza ele. Genial. Fernando? ProSaúde. ProSaúde é uma entidade beneficente, né, de administração hospitalar, que administra os hospitais aí no Brasil, né, e que vive essa dificuldade de militar nos dois ambientes, o ambiente público e o ambiente privado, mas que, na minha visão, tem um grande papel aí no futuro, justamente de tentar ser, digamos assim, ponte para essa construção de sistema que o Daniel fala, né? Hoje, realmente, a gente tem um sistema de saúde que é maravilhoso, concordo plenamente com o Dr. Drauzio, mas ele funciona, ele consome 60% apenas dos recursos que são gastos em saúde, 40%, desculpe, dos recursos que são gastos em saúde no Brasil. O SUS, você disse. O SUS. 60% do que é gasto em saúde no Brasil está fora do sistema. E o Sistema Único de Saúde, em tese, atende 210 milhões de pessoas. O sistema de saúde privado atende 50 milhões de pessoas e gasta 60% de todo o custo, né? E há gastos sobrepostos aí, há desperdícios gigantes justamente pela falta de um sistema. Nós não estamos falando de sistema de saúde suplementar. Não é um sistema suplementar, é um sistema substitutivo. Você paga para ter um acesso que não foi adequado. E, às vezes, paga do seu próprio bolso, né? Metade desse dinheiro aí que é gasto no sistema privado é out of pocket. O cara tira do bolso. Claro, tem muito remédio que ele compra ali, mas tem muita consulta, tem muito pay-per-use, né, que ele acaba usando. E eu acho que as entidades filantrópicas, justamente por militar nos dois sistemas, talvez elas possam ser pontes para a construção de um sistema verdadeiramente único, onde o Estado ofereça um nível de atenção, uma estrutura, talvez, e a iniciativa privada possa compor, né, com esse sistema e aí completando o acesso e a continuidade do cuidado. Fernando, dá os números da ProSaúde para a gente. Qual que é a dimensão de vocês? Então, hoje a ProSaúde ela faz a gestão de 5 estabelecimentos de saúde, né, sendo uma UPA e 4 hospitais. Né. Ela apoia algumas entidades filantrópicas. Hoje a gente desenvolveu um modelo de assessoria a entidades filantrópicas ligadas à igreja, porque a ProSaúde é ligada à igreja. Então, minha mãe, quando eu era pequeno, falava assim, quando eu não queria fazer alguma coisa, ela falava, vai reclamar com o bispo. Mas é bem assim mesmo. Reclama com o bispo, e o bispo fala com outro bispo, e a igreja vai lá ajudar aquela entidade que está com dificuldade lá no Paraná ou lá no Centro-Oeste, e aí a gente faz esse papel também de suporte
a entidade filantrópica. São 5 as entidades filantrópicas que a gente suporta. Genial. Pessoal, muito obrigado pelo painel. Ficou a dica. Fernando, parabéns, pessoal. Obrigado. Pessoal, a gente sempre dá a chance para as startups virem. Hoje a gente tem uma startup. Como a gente circula esse vídeo para todas as empresas do setor, é a chance deles apresentarem seus projetos. A gente tem apoio do CETEC da USP, do Inova da Unicamp, a gente sempre chama o César de Recife, o Cubo do Itaú, o Inova Bra, então eles estão sempre convidados a participar. Júlio Barbour, é isso, acertei? CEO e fundador da Precision Data. Júlio, está contigo, 5 minutinhos, a gente faz umas perguntas. Já de pronto, parabéns. Júlio é físico pela Unicamp, médico pela Santa Casa, meu irmão se formou lá na 33. Qual foi a sua turma? 51. É novinho. Membro da comunidade OHDSI, CEO e fundador da empresa. Vamos lá, Júlio, está com você. Bom, então, obrigado pela apresentação. Então, vai ser um pouquinho mais rápido. Bom, então, Precision Data, sou o Júlio Barbour. E tenho a minha trajetória, né? Como físico, como médico, trabalhei em consultorias como a Equivia e, felizmente, sou o fundador da Precision Data desses últimos 4 anos de dedicação. Bom, mercado da saúde, né? Então, eu não vou ficar falando muito sobre ele, porque já foi muito bem falado aqui, mas eu vou trazer essas 2 palavrinhas aqui, conservador e altamente regulado, né? E um ponto importante, né, dessa regulação e dessa atitude conservadora tem a ver com pirâmide de evidência, ciência, né? A ciência como base para movimentar as coisas. E a ciência, às vezes, ela demora para progredir, são muitos testes, né? A ciência tem o seu próprio ciclo. E um outro elemento que eu vou trazer é o mercado de life science, né? Que ele tem como principal dinâmica descobrir a próxima grande inovação que vai trazer, às vezes, 50% de um faturamento de uma empresa bilionária através de um investimento em pesquisa gigantesco, monstruoso. Bom, hoje esse investimento em pesquisa clínica, né, é da ordem de 80 bilhões de dólares, né, no mundo, e 60% desses estudos são estudos que a gente pode chamar de RCT, né, os Randomized Clinical Trials. Quando a gente vai no PubMed, digita Randomized Clinical Trials, essa curva que a gente tem, né, um crescimento aí na maior parte, cerca de, não chega a 10% por ano, e a gente tem, desde 2012, uma estagnação no número de RCTs, né, publicados no PubMed por ano. É um número alto, né? Mas o que acontece? Esses estudos são muito caros e muito demorados para serem realizados, né? E a novidade que eu quero trazer aqui, que tem a ver com a minha startup, que é o core business da Precision Data, que é o seguinte: Electronic Medical Records, né, os dados que são coletados hoje nos hospitais e nas clínicas, estão habilitando a substituição dos estudos de RCT por estudos de RWE, né? Então, isso está acontecendo, né, num ritmo relativamente acelerado. Então, se a gente vai lá no PubMed, digita Real World Data, é essa curva que a gente tem, né? Então, a partir de 2012, aqui, a gente começa a ter um número bem relevante na quantidade de publicações de artigo relacionado a esse tema. E, é óbvio, é só o comecinho, né, dessa curva. Só que uma parte interessante desse tipo de estudo de real-world evidence é que ele é muito mais barato, da ordem de 1% do custo de um estudo de RCT, e ele é muito mais rápido, né? Então, imagina o potencial, né, do crescimento dessa curva. Então, projeções de mercado trazem, né, que o mercado pode crescer muito nos próximos anos. E o foco da Precision Data é um foco regional, né? Porque quando a gente fala de produção de ciência, saúde e mercado e business, né, a gente tem que entender que é um mercado global das grandes indústrias farmacêuticas que investem nesse tipo de inovação, e você acaba tendo que se posicionar regionalmente. Então, a gente olha para RWE na Latam, e essa é a figura que a gente tem, né? Instituições de saúde com muito dado e, às vezes, pouco valor gerado com esse dado, né, para o ecossistema, às vezes para ela mesma. A indústria farmacêutica com muito dinheiro para pesquisa, né, principalmente as globais, mas quando elas vêm para a Latam, pouquíssimas bases preparadas para entregar esse estudo na exigência, né, regulatória e qualidade necessária. E a gente tem os cientistas aqui, uma peça fundamental, os cientistas brasileiros,
que têm muito conhecimento, né? Muitos deles vão para fora e fazem, né, seus doutorados e mestrados, chegam aqui pouquíssima oportunidade de monetizar a ciência, de monetizar conhecimento técnico. E é isso que a gente está fazendo, conectando esses provedores, a indústria e cientistas, né, padronizando esses dados através de modelos comuns de dados, né, de técnicas de engenharia de dados e Big Data, trazendo para a indústria farmacêutica uma metodologia robusta para a geração, né, desses estudos de RWE, e treinando e capacitando e dando a tecnologia para esses cientistas produzirem esses conhecimentos e terem novas oportunidades de monetizar todo esse conhecimento que eles adquiriram ao longo da carreira. É isso, obrigado, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Pode ficar. Júlio, só para aterrissar, primeiro, parabéns pela startup. Vocês organizam um data lake, certo? Conectam, então, por exemplo, vamos pegar o Sírio-Libanês aqui, ou o ProSaúde. Então, vocês conseguem organizar os dados de acordo com o framework que é usado pela indústria. A indústria que tem recurso e tem os seus interesses compra esse data lake, ou acesso a esse data lake, e vocês conectam os cientistas para também pesquisarem usando esses dados. É isso? Boa. Então, um ponto super importante é quem contrata a gente é essa indústria regional ou global. E eles sempre querem os melhores estándares em relação à produção científica. Então, dominar esse framework de criação de RWE, obedecendo normas internacionais, esse é um primeiro ponto de diferenciação, que é super importante. 2, as bases de dados. Hoje, a gente vem fazendo já muitos estudos, né, e vem tendo um faturamento super interessante. A gente é uma empresa 100% bootstrapped, trabalhando com dado público. É DataSUS, é dados públicos do México, da Colômbia, do Chile, e tem muita demanda para isso. É óbvio que a gente tem esse desejo de expandir para bases privadas, mas a gente sabe do desafio que tem, né, de organizar esse dado e de fechar essas parcerias, mas está no nosso roadmap. E como a gente a indústria, né? A indústria ela contrata o estudo científico, ela não compra o dado, ela tem uma demanda de pesquisa que precisa fazer, como se fosse uma pesquisa clínica, ela contrata o nosso time para organizar os dados, trazer o cientista epidemiologista que vai fazer essa pesquisa, vai publicar isso numa revista internacional e vai trazer evidência científica para a comunidade. Genial. E por que é tão importante o dado que vem da América Latina? Qual que é a característica da população brasileira que atrai esse valor todo? Boa, bom ponto. Hoje, se a gente pensa na relevância da pesquisa clínica no grupo mundial, né, naquele número de 30 bilhões que eu comentei, a América Latina representa somente 5% desse mercado, tendo cerca de 10, 12% da população mundial, né? Sem dizer das nossas características étnicas, né? De que a gente tem um povo, às vezes, com uma carga genética única e, muitas vezes, órgãos como o FDA, como o EMA, aceitam, né, estudos validados com a população aqui da região latino-americana por conta dessa diversidade, etc. E o que acontece é que... desculpa, eu me perdi. Não, o porquê da riqueza da nossa diversidade para os estudos. Então, é isso. A gente representa cerca de 10 a 12% da população mundial, né, uma altamente diversa. Exato. E a gente tem sistemas verticalizados muito grandes aqui dentro, né, da América Latina, né, como o próprio SUS, né, acaba sendo um sistema verticalizado, entre outros movimentos aqui, que permite com que a gente tenha grandes players com muito dado da jornada do paciente de ponto a ponto, porque é isso que a gente precisa fazer pesquisa, porque às vezes uma janela só o dado do laboratório, só o dado da internação, não é suficiente para estudar a jornada inteira do paciente e produzir essa ciência. Se alguma empresa estiver assistindo, a gente vai fazer alguns fóruns, inclusive, para a Roche. Se alguma empresa estiver assistindo e tiver interesse em conhecer, vocês têm algum case que você possa já citar, algum resultado? Sim, a gente já tem alguns estudos publicados com a MSD, com a Johnson & Johnson, com a Sanofi, que são públicos, né, trazendo o impacto de medicamentos deles no contexto privado, no contexto público. Então, já tem alguns estudos, né, publicados, e quem
quiser entrar na nossa página, no nosso LinkedIn para conhecer ou mandar mensagem, vai ser um prazer mostrar mais. Genial, tem tudo a ver com o painel. Parabéns, Júlio. Obrigado. Pessoal, muito obrigado por vocês colaborarem e ajudarem a democratizar. E muitíssimo obrigado ao Grupo Fleury por apoiar o documentário que vai para o grande público, porque a gente tem que tirar essa informação da academia e levar para todos. Parabéns, pessoal.